Existem 6 frases exatas que escapam da sua boca nos momentos de maior exaustão e que são a prova definitiva de que você carrega a marca inconfundível de um escolhido. Você provavelmente repete essas palavras no seu cotidiano, acreditando que são apenas reflexos do estresse ou desabafos vazios, mas a verdade brutal é que elas são o sussurro desesperado do seu espírito tentando rasgar o véu da ilusão. Se esta mensagem interceptou o seu caminho agora, pare tudo o que estiver fazendo, pois o universo acaba de interromper a sua rotina para entregar a confirmação que a sua intuição persegue há décadas. Não encare este momento como uma mera coincidência algorítmica ou um acaso do destino digital. Aquilo que sai da sua boca quando as defesas caem, aquelas sentenças que você pronuncia quando o peso do mundo parece esmagar os seus ombros, escondem um significado espiritual de proporções sísmicas. O que você julga ser apenas frustração é, na realidade, um código secreto, um sinal profundo de um saber ancestral que o seu íntimo já domina com maestria, mas que a sua mente racional ainda luta desesperadamente para decodificar. Hoje, eu vou arrancar a venda dos seus olhos e revelar exatamente quais são essas 6 frases ocultas, os motivos reais pelos quais elas nascem na sua garganta e o impacto transformador que elas têm sobre o seu destino. Se ao chegarmos ao final desta jornada, você perceber que já proferiu todas, ou a grande maioria delas, você terá em mãos o selo de validação para aquele mistério pessoal que você sempre desconfiou carregar, mas que o medo e a dúvida nunca permitiram abraçar por completo. Olhe ao seu redor e perceba a imensa multidão de pessoas que atravessam a vida inteira em um estado de sonambulismo profundo. Elas jamais ousam mergulhar em questionamentos existenciais, flutuando de forma incrivelmente confortável na superfície rasa da realidade. Estão plenamente satisfeitas com o roteiro mastigado que a sociedade lhes empurra goela abaixo, absolutamente contentes com as respostas fáceis de plástico que o sistema oferece. Mas você sabe, em cada célula do seu corpo, que você não é e nunca foi moldado nessa forma. Durante anos, você carrega essa pulsação inquietante, essa certeza inabalável de que existe uma dimensão oculta, algo grandioso que as suas mãos não conseguem tatear e que a lógica comum não consegue explicar. É uma frequência que bate no centro do seu peito como um segundo coração pulsando em chamas. E deixe-me ser brutalmente honesto, essa sensação esmagadora não é um sinal de fraqueza emocional, tampouco um delírio de uma imaginação hiperativa. É a voz soberana da sua alma se comunicando em um dialeto sagrado, um idioma misterioso que o seu cérebro ignora, mas que a sua essência reconhece instantaneamente. As frases que eu estou prestes a desvendar funcionam como pequenos rastros de luz no escuro. Elas são pistas divinas que a sua centelha espiritual deixa vazar quando o vaso do seu corpo já não suporta conter tamanha consciência. O grande paradoxo dessa história é que a esmagadora maioria dos escolhidos verbaliza essas expressões acreditando genuinamente que são frases banais, presumindo que qualquer indivíduo comum na rua diria exatamente a mesma coisa em um dia ruim. Porém, isso é um grande engano. Estas palavras específicas, carregadas de uma voltagem invisível, só conseguem brotar dos lábios daqueles que foram forjados e tocados por uma força infinitamente maior do que eles mesmos. E é exatamente aqui que nós abrimos a porta para a primeira grande frase que denuncia instantaneamente um verdadeiro escolhido, um lamento profundo que ecoa da seguinte forma: eu sinto que não pertenço a este lugar. Essa declaração costuma assombrar a linha do tempo dos escolhidos de maneira muito prematura. Para alguns, é uma sombra constante que os acompanha desde os primeiros passos da infância. Para outros, o despertar violento ocorre no caos da adolescência. Há ainda aqueles que só conseguem dar nome a essa angústia na vida adulta, ao olharem pelo retrovisor de suas próprias trajetórias. Trata-se daquela sensação crônica e aprisionadora de estar perpetuamente deslocado, de observar a dinâmica do mundo como se você estivesse do lado de fora de uma vitrine à prova de som. É como se você fosse um viajante perdido, um visitante solitário em um planeta onde absolutamente todos os outros habitantes parecem ter recebido o manual de instruções, menos você. Quando um espírito escolhido varre o horizonte com os olhos, ele testemunha a facilidade com que as massas navegam pela vida, encaixando-se em grupos, seguindo regras sem jamais questioná-las e correndo cegamente atrás das mesmas ilusões de sucesso. E no meio desse teatro, você se consome perguntando: por que eu não consigo simplesmente ser assim? Por quê?
A cada vez que eu tento me amoldar a esse ambiente, as minhas entranhas se retorcem em total rejeição, porque os diálogos rasos drenam a minha energia vital até a última gota. Porque ambientes saturados de falsidade me causam uma repulsa que chega a adoecer o meu corpo físico. Preste muita atenção agora, pois isso não tem a menor relação com um complexo de arrogância ou com um desejo fútil de querer ser diferente a qualquer custo. A raiz desse sentimento atravessa as barreiras do tempo. Acontece que a matriz do seu espírito carrega a memória celular de uma vibração imensamente superior, de um lar que não é construído com matéria, mas que ressoa na sua alma de forma muito mais palpável e verdadeira do que o chão que você pisa hoje. Consequentemente, a sua essência passa a vida inteira travando uma batalha invisível, tentando desesperadamente se calibrar e sobreviver dentro de um mundo que opera em uma frequência incompatível com a sua luz. Você cresce com o ritmo interno totalmente desincronizado do resto da humanidade. Ao analisar os cenários e ler as entrelinhas sociais, você constata que a sua lente de visão, o seu radar empático e a sua capacidade de aprofundamento são diametralmente opostos ao rebanho. Você não faz o menor esforço para ser diferente. Essa é puramente a sua natureza transbordando. E essa ferida do não pertencimento sangra com força devastadora toda vez que o seu olhar cruza com a futilidade endêmica da nossa era, tornando simplesmente insuportável conviver com as máscaras pesadas que as pessoas insistem em usar. E é precisamente por causa desse fardo invisível, dessa antecipação inevitável da dor, que a sua jornada se torna tão profundamente solitária. Pense bem, quantas vezes você teve que engolir em seco e sofrer o luto de uma traição, de uma despedida ou de uma decepção semanas, meses ou até anos antes que ela de fato acontecesse no plano físico? Você percebe a mudança mínima no tom de voz, a alteração sutil no olhar, o distanciamento energético que absolutamente ninguém mais no ambiente seria capaz de notar. Enquanto todos ao seu redor estão rindo e celebrando uma falsa harmonia, o seu coração já está sangrando, porque o seu espírito já visitou o futuro e viu as máscaras caindo. Como você explica isso para o mundo? Como você vira para alguém que você ama e diz que a sua alma está alertando sobre um perigo iminente, sem que a outra pessoa te olhe como se você estivesse perdendo a sanidade? A sociedade moderna nos treinou para exigir provas, prints de celular, evidências concretas e lógicas inquestionáveis. Mas como se documenta uma intuição? Como se tira uma foto de uma vibração pesada que acabou de entrar pela porta da sala? É uma tortura silenciosa. Você tenta alertar as pessoas com quem se importa, tenta protegê-las do abismo que você já enxergou claramente, mas na grande maioria das vezes, você é rotulado como o pessimista, o ansioso, aquele que cria problemas onde não existem. E então, quando o inevitável finalmente acontece e o castelo de cartas desmorona exatamente como você previu, não há nenhum prazer em dizer "eu avisei". Só há um cansaço profundo e a confirmação de que o seu radar espiritual nunca, absolutamente nunca, falha. Mas não para por aí, porque essa sensibilidade extrema nos leva diretamente à terceira grande verdade, a terceira frase que fatalmente escapará dos lábios de um verdadeiro escolhido em seus momentos de maior exaustão existencial: eu sinto uma saudade inexplicável de um lugar que eu nem sei qual é. Você já se pegou olhando para o céu noturno, ou simplesmente parado no meio de uma multidão barulhenta, sendo invadido por um sentimento avassalador de não pertencimento? Não é apenas a sensação passageira de estar no lugar errado. É a convicção visceral de que você é um estrangeiro habitando um planeta com costumes bárbaros. Você olha para as prioridades da humanidade, para a ganância desenfreada, para as guerras de ego, para a superficialidade com que as pessoas tratam os sentimentos alheios. E o seu estômago revira fisicamente. Simplesmente não faz sentido para o seu espírito. E por mais que você tente se adaptar, por mais que você force um sorriso e tente participar do teatro social para não ser o eternamente excluído, a sua alma rejeita o roteiro. Você já tentou vestir a máscara da normalidade, não tentou? Já tentou fingir que se importa com a fofoca do momento ou que o acúmulo cego de bens materiais é o grande objetivo da sua existência? Mas quanto tempo dura essa farsa até que a sua energia seja completamente drenada? A exaustão crônica que você sente, aquele cansaço que nenhuma noite de sono de 8 horas parece capaz de curar, não é físico. É o esgotamento brutal que vem do esforço contínuo de tentar encolher a imensidão do seu ser
para caber nas caixas minúsculas que este mundo oferece. Você já parou para questionar por quê, mesmo quando você fica em absoluto silêncio, a sua simples presença parece incomodar e engatilhar certas pessoas ao seu redor? Isso acontece porque o escolhido atua como um espelho espiritual implacável. Sem precisar dizer uma única palavra, a sua luz natural ilumina as sombras, as inseguranças e as mentiras daqueles que vivem de aparências. As pessoas que constroem suas vidas sobre fundações de falsidade não suportam ficar perto de alguém que vibrar na frequência da verdade absoluta. Elas se sentem desnudadas. Elas percebem em um nível subconsciente que você consegue ver perfeitamente através das armaduras que elas levaram décadas para construir. E é exatamente por isso que, muitas vezes, você é alvo de ataques gratuitos, de difamações ou de exclusão em ambientes de trabalho, círculos de amigos e até mesmo dentro da própria família. Você já se perguntou por que atrai tanta inveja ou inimizade de pessoas para as quais você nunca fez absolutamente nada de mal? Entenda de uma vez por todas, elas não odeiam você. Elas odeiam a verdade inegável que você representa. Elas odeiam o fato de que, ao olharem para a sua autenticidade, são forçadas a encarar as próprias mentiras que contam para si mesmas todos os dias. Mas ao invés de usar isso como um motivo para se esconder e apagar a sua própria luz, você precisa entender o poder avassalador dessa dinâmica. O universo não te colocou aqui para ser validado e aplaudido pelas pessoas que estão confortáveis na ilusão. O universo te colocou aqui para quebrar essa ilusão. Então pergunto a você, olhando diretamente para a sua alma agora, até quando você vai continuar pedindo desculpas por ser exatamente quem você nasceu para ser? Até quando vai tentar abafar a voz estrondosa do seu espírito apenas para não deixar os adormecidos desconfortáveis? A sua intuição que fere antes da hora, o seu não pertencimento crônico, a sua capacidade de desmascarar o falso apenas com um olhar. Nada disso é um castigo divino ou um defeito de fabricação. São as ferramentas cirúrgicas de um curador, de um guerreiro espiritual, de um pilar de luz que sustenta muito mais do que imagina. Você carrega essa densidade absurda porque tem a força estrutural necessária para não quebrar sob a pressão da escuridão. É chegado o momento de parar de olhar para as suas diferenças como sintomas de um transtorno ou falhas de caráter e começar a reverenciá-las como as credenciais divinas da sua verdadeira missão na Terra. Cada lágrima que você derramou por se sentir incompreendido regou a semente do seu próprio despertar. Cada traição que você previu e teve que suportar em completo silêncio forjou a blindagem do seu escudo energético. Aceite a sua natureza selvagem e sagrada. Você não é esquisito, você não é louco e, acima de todas as coisas, você não é fraco. Você é a resposta viva, respirante e perfeitamente consciente para um mundo que está desesperado por cura e não sabe como pedir. Quando você finalmente parar de lutar contra a sua própria essência, o peso não vai desaparecer magicamente, mas ele deixará de ser um fardo imposto para se tornar a espada que você escolheu empunhar. Mas a jornada de despertar não para por aí. Essa sensação insistente, essa voz sussurrando no pé do seu ouvido de que a sua existência vai muito além da roda de hamster corporativa, de simplesmente acordar, trabalhar, pagar boletos e dormir, é um chamado inegável da sua própria alma. Você já parou para pensar por que se sente tão deslocado quando observa as pessoas ao seu redor perfeitamente felizes e acomodadas com uma rotina previsível, enquanto o mundo inteiro parece anestesiado, correndo atrás de metas materiais completamente vazias? Existe um incômodo visceral rasgando o seu peito. É uma frustração profunda e solitária, não é mesmo? Você carrega um mapa do tesouro dentro de si, mas o universo ainda não te entregou a bússola para decifrá-lo. Essa agonia de saber que existe uma missão gigantesca te aguardando, mas estar temporariamente cego para os detalhes práticos dela, é o treinamento final da sua paciência. Entenda de uma vez por todas, o Criador não revela o plano mestre inteiro de um dia para o outro, porque, francamente, a sua mente humana entraria em colapso com a magnitude da responsabilidade. Você está na sala de espera espiritual, sendo lapidado pela dúvida, forjado na incerteza incontrolável, aprendendo a confiar na intuição cega antes que o grande holofote do seu destino seja finalmente aceso. E acredite, quando a clareza chegar, ela vai bater na sua porta como um furacão, conectando cada lágrima, cada perda e cada tropeço do seu passado diretamente a esse propósito.
E é exatamente essa aura de mistério e poder contido que nos leva à quinta constatação, uma frase que provavelmente já escapou dos seus lábios diversas vezes. Por que estranhos insistem em me contar seus segredos mais obscuros? Tente puxar pela memória. Quantas vezes você estava simplesmente parado na fila de um banco, sentado sozinho em uma praça ou aguardando um transporte e, de repente, uma pessoa que você nunca viu na vida se aproxima e começa a desabafar sobre os traumas mais profundos dela? Você não fez perguntas intrusivas, você não ofereceu terapia, você estava apenas existindo ali no seu canto. Por que isso acontece com tanta frequência na sua vida? A resposta é simples, mas carrega um peso monumental nas suas costas. A sua frequência vibracional é um oásis em um deserto de dor. As almas feridas reconhecem, de forma subconsciente e imediata, a luz curativa que emana de um verdadeiro escolhido. O seu silêncio é reconfortante. Os seus olhos não julgam com a superficialidade do mundo. A sua energia abraça sem tocar. Você funciona como um farol no meio da neblina tóxica da humanidade. No entanto, ser esse porto seguro cobra um preço altíssimo do seu corpo e da sua mente. É exaustivo ser a lixeira emocional do mundo quando ninguém, absolutamente ninguém, se oferece para escutar as suas próprias angústias na calada da noite. Você cura os outros com a sua mera presença, mas com frequência volta para casa sentindo que uma parte vital da sua própria energia foi drenada, sugada por pessoas que levaram a sua luz e te deixaram carregando as sombras delas. Isso nos empurra inevitavelmente para a sexta frase, talvez a mais dolorosa e melancólica de todas as marcas do seu caminho, aquela que ecoa na madrugada quando você olha para o céu estrelado e suspira. Eu sinto que não pertenço a este mundo. Vasculhe as suas memórias mais antigas da infância. Você não se sentia como um pequeno adulto observando um planeta estranho, como se estivesse assistindo a um filme do qual não queria participar. É como se você tivesse sido deixado na porta do planeta Terra por engano, sentindo uma saudade crônica de um lar que você sequer consegue nomear ou apontar no mapa. Você olha para as regras sociais fabricadas, para a maldade gratuita, para a superficialidade doentia dos relacionamentos modernos, e a sua alma entra em estado de choque. Nada disso faz sentido para você. A falsidade te causa repulsa física. Essa sensação de ser um eterno estrangeiro, a ovelha negra da família, o desajustado crônico no grupo de amigos, não é um sinal de depressão ou de falha de caráter como tentaram te convencer. É a prova definitiva e incontestável de que a sua essência é antiga demais para se contentar com as ilusões baratas dessa dimensão. Você é um espírito guerreiro espremido dentro de um corpo humano, tentando decodificar emoções brutais em um mundo que perdeu totalmente a conexão com o sagrado. A sua inadequação é, na verdade, a sua maior bússola moral. Ela prova que você não foi corrompido pela doença da normalidade que infectou o resto da sociedade. Portanto, a partir de hoje, declare um fim à guerra contra a sua própria grandeza. Chega de tentar se encolher, de cortar as próprias asas para caber em caixas que são microscopicamente pequenas para a imensidão do seu espírito. Cada vez que você tentou silenciar a sua intuição apenas para agradar os outros ou para se encaixar na multidão, o universo enviou uma tempestade para sacudir as suas estruturas e te forçar a voltar para o seu caminho autêntico. Os seus dons de sentir, prever, curar e enxergar nas entrelinhas da realidade não são maldições ou fardos, são armamentos de elite. O mundo lá fora está em colapso absoluto, desesperado por líderes silenciosos, por curadores anônimos, por pessoas que carregam a chama incorruptível da verdade em um oceano de mentiras confortáveis. Você foi convocado, treinado e posicionado para estar exatamente onde está, enfrentando exatamente o que está enfrentando agora. A paz que você tanto implora não virá quando você fugir do mundo e se esconder na sua caverna, mas sim quando você abraçar com ferocidade o seu papel de transformá-lo. O seu propósito não está perdido em algum lugar distante do futuro. Ele está sendo construído neste exato milissegundo, na forma como você sobrevive a cada dia cinzento e recusa a se render à escuridão. O selo inviolável do escolhido está cravado na sua resiliência. Levante a cabeça, reconheça a realeza da sua própria alma, olhe no espelho e lembre-se, a tempestade não veio para te afogar, ela veio para lavar as ilusões e revelar o guerreiro espiritual indestrutível que sempre habitou dentro de você. E essa busca implacável por profundidade não para por aí, estendendo-se para cada milímetro da sua existência.
Você já parou para observar o quanto uma simples conversa baseada em fofocas, vaidades ou reclamações vazias consegue sugar a sua força vital em questão de minutos? Para quem carrega a marca do despertar, o superficial não é apenas entediante. Ele é fisicamente e espiritualmente exaustivo. É como tentar respirar debaixo d'água. Enquanto a grande maioria da sociedade parece se embriagar com a ilusão das aparências, colecionando interações rasas como se fossem troféus, você sente uma necessidade visceral de arrancar as máscaras. Você não quer saber o que a pessoa comprou ou quem ela conhece. Você quer saber o que faz a alma dela arder, quais são os medos que a mantêm acordada de madrugada e como ela sobreviveu às próprias tempestades. Mas quantas pessoas estão realmente dispostas a mergulhar nesse oceano sem a boia do ego? É por isso que o seu círculo íntimo é tão restrito. Não é arrogância, é autopreservação instintiva. Isso nos leva diretamente àquela sensação de urgência invisível que martela o seu peito diariamente. Aquela ansiedade espiritual aguda de quem sabe que tem um mapa do tesouro nas mãos, mas o papel ainda está em branco. Você acorda e vai dormir com aquele sussurro persistente, aquele puxão na alma, afirmando que o seu tempo aqui tem um peso diferente, uma missão que ainda não se revelou por completo. Já sentiu como se estivesse com o motor do carro acelerando no máximo, mas com o freio de mão puxado? Essa frustração de abrigar uma força vulcânica, uma sensibilidade absurdamente aguçada, e não ter a menor ideia de onde canalizar toda essa energia, é o rito de passagem de todo o escolhido. O universo não entrega o roteiro pronto no primeiro ato. E por que faria isso? Como você poderia guiar os outros se não aprendesse a andar no escuro primeiro? A ausência temporária de clareza não é um castigo cósmico, é a fornalha onde a sua resiliência está sendo forjada a ferro e fogo. E enquanto o grande propósito não se desenha no horizonte em letras garrafais, preste muita atenção aos sussurros que a vida envia. Nada, absolutamente nada na sua trajetória é fruto de um acaso cego. Sabe aquele livro que caiu da prateleira bem nos seus pés? Aquela conversa aparentemente banal com um estranho na rua que tocou numa ferida exata que você precisava curar? Ou aqueles sonhos vívidos que mais parecem viagens astronômicas, trazendo mensagens cifradas que a sua mente consciente custa a decodificar? Essas não são meras coincidências, são as migalhas de pão que a inteligência divina vai deixando no seu caminho. O problema é que, na nossa ânsia humana por resultados imediatos, nós queremos a árvore frutífera antes mesmo de regar a semente. Você já se questionou se talvez, apenas talvez, o seu propósito não esteja atrasado, mas sim aguardando que você termine de curar aquelas partes de si mesmo que ainda sangram em segredo? Uma missão grandiosa exige uma fundação inabalável, e você precisava passar por cada desilusão, cada rejeição e cada perda para construir essa estrutura interna inquebrável. É exatamente essa bagagem pesada de empatia extrema que torna a sua necessidade de distanciamento tão vital e inegociável. Quando você diz com todas as letras que prefere estar só a mal acompanhado, o mundo ao seu redor revira os olhos e te rotula de antissocial. Eles te chamam de esquisito, de recluso, de excessivamente seletivo. Mas será que eles suportariam passar um único dia dentro da sua mente e do seu corpo? Será que eles aguentariam funcionar como uma antena parabólica psíquica, entrando em um ambiente e sentindo na própria pele a tristeza reprimida, a inveja oculta e a raiva silenciada de todos os presentes? A sua solidão é o seu escudo de luz. É o santuário sagrado onde o seu sistema nervoso, constantemente bombardeado por frequências dissonantes e energias densas, finalmente encontra espaço para respirar, se desintoxicar e se recalibrar. Você não odeia as pessoas. Pelo contrário, você as ama tão profundamente e as sente tão intensamente que, se não impuser limites drásticos e inquebráveis, acaba perdendo a si mesmo no turbulento oceano das dores alheias. Se essas palavras estão ecoando dentro de você agora, se elas parecem ter sido escritas com a tinta da sua própria história de vida, eu preciso que você quebre o silêncio. Pare por um momento e compartilhe aqui nos comentários qual foi a dor, o sinal cósmico ou a fase de isolamento profundo com a qual você mais se identificou. Por que isso é tão absurdamente importante? Porque quando você expõe a sua verdade com vulnerabilidade, você acende um farol na escuridão para outro escolhido que, neste exato momento, está chorando sozinho no quarto, achando que está enlouquecendo por sentir demais.
A sua coragem de assumir a sua jornada valida a experiência de milhares de outras almas despertas espalhadas pelo mundo. O seu testemunho é a prova viva de que não estamos caminhando sozinhos neste labirinto tridimensional. E ao reconhecer e abraçar o poder curativo do seu próprio isolamento, você se prepara de corpo e alma para entender o próximo estágio revolucionário dessa jornada. Um estágio de ativação que vai abalar as estruturas de tudo que você achava que sabia sobre o seu verdadeiro potencial. E compreender esse padrão oculto é, sem dúvida, o verdadeiro ponto de inflexão na sua caminhada. Quando observamos atentamente todas essas características juntas, o que emerge diante dos nossos olhos não é um simples quadro de inadequação social ou uma sensibilidade exagerada, como a sociedade lá fora adora rotular. O que se revela, em toda a sua glória e complexidade, é o mapa de nascença de um verdadeiro alquimista espiritual. Você já parou para se perguntar por que as suas palavras, mesmo as mais simples, carregam um peso tão diferente e causam tanto impacto quando são ditas? Por que, desde a sua infância, você enxerga as entrelinhas da realidade, captando instantaneamente as intenções ocultas por trás de sorrisos ensaiados e discursos vazios? Esse padrão que acabamos de decifrar prova de uma vez por todas que você nunca esteve quebrado. Você apenas estava operando em um sistema vibracional imensamente superior, enquanto o resto do mundo ainda tentava se comunicar usando engrenagens analógicas. A sua alma está, peça por peça, lembrando-se de como acessar a própria vastidão. E é exatamente nesse ponto de virada que precisamos falar com extrema franqueza sobre o que acontece quando você finalmente entende e aceita a sua natureza transmutadora. Lembra daquela sensação esmagadora de absorver dores alheias, de ser a esponja emocional de todo mundo ao seu redor? Preste muita atenção ao que vou te dizer agora. O universo jamais confiaria a você a linha de frente da cura planetária se você fosse apenas um recipiente passivo para o sofrimento humano. Você não é um depósito silencioso para a energia tóxica de terceiros. Você é uma fornalha alquímica viva. Quantas vezes você já entrou em colapso no seu quarto, chorando lágrimas que não pareciam ter uma origem lógica na sua própria vida, sentindo uma exaustão que pesava até nos ossos da sua alma? Aquilo não era depressão, não era frescura e muito menos fraqueza. Era o seu sistema biológico e energético, processando à força as densidades do inconsciente coletivo. Você estava literalmente limpando a grade de energia dos ambientes, respirando o caos invisível e exalando luz, mesmo sem ter a menor consciência de que estava fazendo esse trabalho monumental. Mas a grande questão é: até quando você vai continuar carregando esse peso de olhos vendados? O perigo real de permanecer adormecido para a magnitude do seu próprio poder é que você acaba se tornando um mártir voluntário em um mundo que está desesperadamente faminto por energia vital. Se você não aprender a dominar o seu próprio campo magnético com urgência, as pessoas continuarão sugando a sua luz, deixando você na lona repetidas vezes. Você já notou como certas pessoas de repente te procuram apenas quando o mundo delas está desmoronando? Elas despejam todos os dramas, traumas e problemas no seu colo e de forma quase mágica vão embora aliviadas e sorridentes, enquanto você fica para trás, completamente devastado, confuso e sem ar. Isso acontece porque a sua aura age como um oásis de água pura no meio de um deserto árido de terceira dimensão. Eles bebem da sua fonte inesgotável, mas se esquecem de fechar a torneira quando vão embora. Chegou a hora de você se olhar no espelho e perguntar: até que ponto a minha empatia infinita está me servindo e onde ela começa a me destruir? Colocar limites firmes não é um ato de egoísmo de forma alguma. Para um escolhido como você, estabelecer fronteiras energéticas intransponíveis é uma questão vital de sobrevivência espiritual e sanidade mental. Quando você finalmente toma as rédeas da sua alta sensibilidade, uma mágica silenciosa, indestrutível e incrivelmente poderosa começa a acontecer na sua realidade material. Você deixa de ser a vítima crônica das circunstâncias e das vibrações alheias e passa a ser o mestre absoluto do seu próprio clima interno. Entenda que a verdadeira proteção espiritual não se trata de construir muros grossos de concreto ao redor do seu coração ou se isolar no topo de uma montanha longe da humanidade. É exatamente o oposto disso. Trata-se de elevar a sua frequência vibracional a um nível tão absurdamente alto que a negatividade, a inveja, o drama e a dor
simplesmente não conseguem mais encontrar um gancho para se acoplar ao seu campo. Essas energias densas batem na sua muralha de luz e se desintegram instantaneamente. Você consegue imaginar o nível de liberdade e de poder que existe em poder caminhar pelo meio de uma tempestade caótica, no centro de uma multidão desesperada, e ainda assim permanecer em um estado inabalável de paz profunda? Essa é a promessa inerente à sua linhagem espiritual. Você não desceu até aqui para se esconder covardemente do escuro. Você encarnou neste plano denso para ensinar ao escuro o que é a verdadeira luz. Por isso, de hoje em diante, cada vez que você se sentir deslocado, cada vez que o peso do mundo tentar esmagar os seus ombros e a incompreensão alheia machucar o seu peito, lembre-se do contrato sagrado que a sua alma assinou antes mesmo de você ganhar esse corpo físico. Você pediu especificamente por essa sensibilidade extrema, porque sabia, com absoluta clareza, que ela seria o seu radar mais infalível. Você exigiu esse nível de empatia visceral porque entendeu que a cura real da humanidade não acontece no intelecto ou nas teorias bonitas. Ela acontece na carne, no sentir, na transmutação diária. E agora, olhando para o seu passado e conectando todos os pontos, todas as falhas, todas as vezes que te chamaram de louco, de exagerado ou de intenso demais, você percebe que cada lágrima foi um treinamento intensivo. Não há mais nenhum espaço para dúvidas. O velho mundo lá fora está em colapso e as ilusões estão derretendo. Eles vão precisar desesperadamente de faróis. Vão precisar daqueles que não tremem diante da escuridão, porque conhecem intimamente a anatomia de todas as sombras. Pare de pedir desculpas por enxergar o que os outros se recusam a ver. Endireite a sua postura e assuma, de uma vez por todas, o lugar de comando e poder que sempre esteve reservado para você. E não para por aí. Essa quebra abrupta de velhos ciclos, onde aquelas situações desgastantes que pareciam um disco arranhado na sua vida simplesmente evaporam, é apenas a ponta do iceberg de uma transformação monumental. Você já parou para se perguntar, no silêncio do seu quarto, por que sempre atraía o mesmo perfil exato de pessoas tóxicas, os mesmos cenários de escassez financeira ou as mesmas dinâmicas abusivas no trabalho? Durante anos a fio, você provavelmente carregou uma culpa esmagadora, achando que havia um ímã de tragédias escondido no seu peito ou que você era fundamentalmente quebrado. Mas a realidade cósmica é infinitamente mais poética e precisa. O universo não estava te punindo, ele estava te refinando. Ele estava reprisando a mesma lição com atores diferentes até que você, finalmente, tivesse a audácia de se levantar, bater na mesa e dizer: chega. Quando você abraça a sua verdadeira natureza e para de tentar encolher a sua alma para caber em caixas microscópicas de aceitação social, a sua assinatura energética muda de forma drástica, e isso é física básica, não apenas misticismo. Você simplesmente deixa de ser um polo de atração para frequências inferiores. A dor perde a sua utilidade pedagógica. Você não precisa mais aprender pelo sofrimento repetitivo, porque agora você aprende pela clareza e pela intuição. É exatamente nesse ponto de virada que muitos despertos se assustam profundamente, porque de um dia para o outro, o telefone para de tocar com tanta frequência. Aquelas pessoas que só te procuravam para te usar como lata de lixo emocional somem misteriosamente. Um vazio aparente, quase ensurdecedor, se instala na sua rotina. Mas eu te provoco a refletir. Será que isso é realmente um vazio desolador? Ou é o espaço limpo, blindado e sagrado que você finalmente abriu para que o novo possa entrar? Nós fomos tão condicionados e viciados no caos cotidiano, tão habituados a apagar incêndios alheios para nos sentirmos úteis, que a verdadeira paz de espírito pode parecer um tédio insuportável no início. No entanto, é vital que você resista, com todas as suas forças, à tentação de preencher esse silêncio restaurador com velhas distrações ou dramas reciclados. Esse momento de aparente inércia é, na verdade, quando a sua alma está fazendo um download massivo de novas coordenadas existenciais. A sua visão está sendo recalibrada para enxergar oportunidades, parcerias e caminhos que sempre estiveram ali, bem na sua frente, mas que a cortina de fumaça da sua antiga vida de sobrevivência não permitia que você acessasse. Você consegue perceber a grandiosidade libertadora de não precisar mais remar freneticamente contra a maré e, em vez disso, deixar que a força de um oceano inteiro te leve ao seu destino? Muitas vezes, a sua mente racional, ainda apegada a velhos paradigmas,
tenta te sabotar. Ela sussurra no seu ouvido que você deveria estar fazendo mais, produzindo mais, debatendo mais, gritando mais alto para provar o seu valor para uma plateia cega. A sociedade adoecida nos ensinou a medir o nosso impacto pelo barulho que fazemos. Mas o impacto de um verdadeiro escolhido, de alguém que ancorou o seu propósito, é silencioso, invisível e absolutamente demolidor para as velhas estruturas do ego. Você não precisa de um palco iluminado ou de milhões de seguidores para reescrever a realidade. Já parou para calcular o impacto colossal que a sua simples postura de tranquilidade gera em uma sala cheia de pessoas em pânico? Quando todos ao seu redor estão operando na frequência baixa do medo, da reclamação crônica e do desespero, e você escolhe, conscientemente, não engatar nessa mesma engrenagem, você quebra o feitiço do ambiente. Você se torna um pilar magnético de luz, ancorando a sanidade onde só havia caos. O seu silêncio que acolhe, o seu olhar que não condena, a sua capacidade de ouvir as dores do mundo sem tentar consertar o outro à força. Essas são, de longe, as ferramentas mais sofisticadas de cura que operam neste planeta. Salvar o mundo nunca exigiu uma capa de super-herói. Exige apenas uma autenticidade inquebrável. Agora, o seu maior e mais fascinante desafio não é mais buscar freneticamente respostas fora de si, mas sim ter a coragem inabalável de sustentar essa identidade luminosa quando o mundo lá fora tentar te puxar de volta para as trincheiras da mediocridade. Haverá dias, confesse, em que a velha e confortável roupagem de vítima parecerá tentadora. Dias em que a exaustão fará com que a vontade de voltar a dormir na ilusão bata forte à sua porta. Mas você e eu sabemos a verdade incontestável. Uma vez que os olhos da consciência se arregalam, é humanamente impossível desver a engrenagem. A ilusão perde todo o seu encanto. O teatro das vaidades humanas se torna evidente, quase cômico. Portanto, abrace essa nova fase com uma reverência feroz e indomável. Observe como as suas próprias reações se transformaram magicamente. Quando alguém tentar te diminuir hoje, você já não sentirá o veneno da raiva corroendo o seu estômago. Sentirá apenas uma profunda compaixão pela limitação de quem ataca. Quando um plano perfeitamente traçado desmoronar, você não entrará em espirais de desespero. Sentirá uma curiosidade genuína, um brilho nos olhos, tentando desvendar qual é a rota muito superior que o universo acabou de traçar para você por trás das cortinas. E não tenha a menor sombra de dúvida, à medida que você se estabiliza e finca os pés nessa nova vibração de alta voltagem, o tecido do universo vai começar a se curvar a seu favor, enviando para a sua jornada física aquelas almas da mesma linhagem que mencionamos antes. Indivíduos que falam a sua linguagem de alma, sem que você precise gastar saliva traduzindo o seu coração profundo. Pessoas que vão celebrar a sua intensidade vulcânica em vez de se sentirem covardemente intimidadas por ela. Você, que passou a vida inteira sendo o doador exausto, o ombro amigo não remunerado, passará a vivenciar trocas onde a energia flui como um rio, nutrindo e elevando a todos de forma igualitária. Isso não é uma promessa vazia de positividade tóxica, é a consequência fria e exata da lei da ressonância cósmica. O que você emana retorna para o seu colo com precisão cirúrgica. Então faça um favor a si mesmo hoje. Pare de olhar pelo espelho retrovisor, chorando pelas versões de si mesmo que precisaram sangrar e morrer no caminho. Aquele casulo apertado não era o fim da sua história, era apenas o preço inegociável para a formação das suas asas. Honre com orgulho cada lágrima solitária derramada na madrugada, cada questionamento doloroso no escuro, porque foram exatamente essas pedras brutas que lapidaram o diamante da consciência que bate forte no seu peito, neste exato momento. O jogo de se encolher para caber no mundo acabou. Assuma de uma vez por todas o seu posto de poder. O mundo está em chamas e precisa desesperadamente da sua versão mais inteira, inegociável e real. A sua luz deixou de ser um problema para você e passou a ser o farol que dezenas de outras almas perdidas estão buscando para encontrar o caminho de volta para casa. Perceba como a paisagem ao seu redor já começou a mudar sutilmente. Aqueles ciclos exaustivos e repetitivos, aquelas dinâmicas tóxicas que pareciam discos arranhados, tocando a mesma melodia de dor incansavelmente, de repente, perdem a força e a atração. Os problemas crônicos que assombravam as suas noites começam a se dissolver como névoa ao sol da manhã.
e velhas relações encontram desfechos inesperadamente pacíficos. Sabe exatamente por que isso está acontecendo agora? Porque você, assumindo a sua postura de alma desperta, finalmente absorveu a lição central que o sofrimento tentava te ensinar. O universo, na sua precisão cirúrgica e sabedoria infinita, não precisa mais aplicar a mesma prova punitiva para o aluno que já dominou a matéria. O ciclo se encerra com aceitação, não com guerra, e no espaço fértil deixado por essas antigas batalhas, a vida começa a orquestrar sincronicidades belíssimas. Oportunidades que pareciam miragens inalcançáveis começam a se materializar. Conexões genuínas e momentos de pura graça aterrissam na sua realidade, comprovando que a tempestade mais densa realmente ficou para trás. Mas preste muita atenção neste ponto, porque este novo nível de expansão exige um grau de maturidade e responsabilidade que você nunca precisou exercer antes. Você não é mais um passageiro adormecido no trem das circunstâncias. Você tomou o controle da sua própria locomotiva, e a sua diretriz principal de hoje em diante é a preservação implacável e cuidadosa da sua própria energia vital. Você compreendeu, provavelmente através de duras quedas, o quão poroso e hiperreceptivo é o seu campo vibracional. Sendo assim, escolher com uma lupa onde você pisa, quem você escuta e o conteúdo diário que você consome deixou de ser um mero capricho estético para se tornar uma questão absoluta de sobrevivência espiritual. Proteger a sua paz ferozmente, afastar-se de ambientes saturados de densidade, impor limites a quem apenas suga a sua vitalidade e blindar a sua mente contra a histeria coletiva. Nada disso é um ato de arrogância. Nada disso é distanciamento frio ou egoísmo. É o mais puro, maduro e cristalino amor próprio. Como você ousa pensar que pode ser um farol na vida de alguém se permitir que a sua própria luz seja devorada pelos ventos da negatividade alheia? Você só pode transbordar cura para este planeta se o seu próprio cálice estiver transbordando de vitalidade. Cuidar de si mesmo é, em essência, o maior e mais profundo ato de serviço à humanidade que você pode prestar neste momento. E aqui chegamos ao núcleo incandescente de toda a nossa conversa de hoje. Eu preciso que você processe o que vou dizer agora, não com a sua mente lógica, mas com o centro do seu peito. Você, que sentiu o peso e a verdade de cada palavra proferida neste vídeo vibrar nas suas veias, que sentiu uma familiaridade quase dolorosa com essa mensagem, entenda de uma vez por todas a sua magnitude. Você não nasceu para se mutilar emocionalmente na tentativa frustrada de caber numa caixa que a sociedade construiu para mentes adormecidas. Você não foi forjado na vastidão do cosmos para encolher a sua aura, silenciar a sua voz e viver uma existência minúscula só para não incomodar as zonas de conforto alheias. Você carrega a marca dos desbravadores, daqueles que vieram quebrar o molde. E preste atenção. Assumir essa identidade não tem absolutamente nada a ver com complexo de superioridade. Não é um pedestal dourado para o seu ego se exibir. É um chamado sagrado. É um juramento feito antes mesmo de você inalar o primeiro fôlego neste mundo. A sua grande missão não exige que você realize feitos épicos ou milagres cinematográficos. Ela se cumpre no silêncio dos seus dias. A sua missão ganha vida no instante em que você escolhe a compaixão num cenário onde todos optam pelo ódio. Ela se manifesta quando você oferece escuta ativa a quem está invisível para o sistema. Você a realiza sempre que decide ser a âncora de paz quando o caos impera ao seu redor. Apenas sendo inegociável e fiel à sua essência verdadeira, você já é um evento extraordinário alterando a malha energética da Terra. Se a solidão tem sido a sua companheira de viagem mais constante, permita-me arrancar essa dor dos seus ombros agora. Existe uma rede invisível, uma egrégora silenciosa e poderosa de almas rebeldes e despertas espalhadas pelo globo, caminhando exatamente pelo mesmo deserto que você. Eles carregam as mesmas cicatrizes de incompreensão, as mesmas noites insones buscando sentido e a mesma esperança inabalável de que um novo mundo é possível. Você não precisa se esgotar tentando caçar essas pessoas. A lei da ressonância magnética fará o trabalho pesado por você. Quando a sua frequência se estabilizar na sua mais pura autenticidade, essas almas vão orbitar na sua direção da maneira mais natural e surpreendente que você possa imaginar. E quando os olhares se cruzarem, você entenderá o porquê de cada lágrima solitária do passado. Cada noite escura da alma forjou a sua empatia profunda. Cada ferida que você teve a coragem de limpar
te ensinou o idioma universal da cura. Cada fase de isolamento te preparou para honrar e reconhecer a água cristalina de uma conexão de alma verdadeira quando ela finalmente surgir. Por isso, hoje eu não quero que você simplesmente feche este vídeo e retorne para a anestesia do modo automático. Eu te convido a fincar uma bandeira no chão desta nova realidade, agora mesmo. Deixe um comentário aqui embaixo. Seja um desabafo longo sobre a sua jornada de despertar, seja apenas um coração ou um símbolo simples para sinalizar para mim e para o universo que você está aqui, presente e assumindo o seu posto. Mostre que a mensagem atingiu o alvo certo. Deixe o seu gostei para que o algoritmo, essa força invisível da internet, leve este vídeo como um abraço de resgate para outra alma que talvez esteja chorando no quarto neste exato momento, acreditando que está perdendo a sanidade por sentir tanto. Compartilhe este conteúdo com aquela pessoa específica que você sabe que carrega uma galáxia inteira dentro de si, mas que esqueceu como acender a própria luz. E por favor, inscreva-se neste canal. Faça parte oficialmente desta nossa comunidade de desbravadores da consciência, para que possamos continuar caminhando de mãos dadas, semana após semana, nessa jornada fascinante de evolução e lembrança. Grave esta verdade inquestionável nas paredes da sua alma antes de seguir com o seu dia. Você não é estranho. Você não é um erro de percurso da criação. Você não é dramático, não é intenso demais, nem sensível além da conta. Você é o antídoto exato que o cosmos formulou para curar a apatia deste século. O mundo lá fora, mesmo sem saber, implora desesperadamente por seres humanos com a sua coragem e profundidade. Nenhuma gota das suas tristezas foi um desperdício. Nenhum tombo que esfola os joelhos foi em vão. O fogo das suas piores crises não veio para te destruir, mas para queimar as ilusões de quem você não era e revelar o diamante inquebrável da sua verdadeira identidade. Chegou a hora de parar de pedir desculpas pela grandiosidade do seu ser. Levante a cabeça, respire fundo e caminhe com a nobreza de quem sabe o valor inestimável e o poder de transmutação que carrega no peito. O seu brilho radiante não precisa de autorização para existir. Ele só precisa de espaço para transformar absolutamente tudo o que toca. Muito obrigado por ter ficado comigo até o último segundo. Obrigado por me emprestar o seu bem mais precioso, o seu tempo, a sua energia e a sua escuta atenta. Nunca, sob nenhuma hipótese ou tempestade, permita que as ilusões desta dimensão o façam esquecer de quem você é. Uma alma escolhida pela própria vida, eternamente protegida pelas forças invisíveis, infinitamente amada e portadora de uma luz tão feroz e bela que escuridão nenhuma, em toda a eternidade, será capaz de apagar.